Davi estava no pátio do palácio quando a notícia chegou. Seus inimigos haviam sido derrotados. Não por sua própria estratégia militar, embora ele fosse um general experiente. Não por superioridade de armamento, embora Israel tivesse se fortalecido. Mas de uma maneira que só podia ser descrita como intervenção divina. Os exércitos inimigos que marchavam confiantes contra Jerusalém haviam se virado uns contra os outros em confusão. Seus líderes, tão arrogantes dias antes, haviam caído de formas inexplicáveis. Era como se uma mão invisível tivesse reescrito o resultado da batalha. Davi não conteve a emoção. Ali mesmo no pátio, começou a louvar. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Não era um louvor formal de cerimônia. Era a explosão genuína de gratidão. Com todo o coração, sem reservas, sem restrições, sem a moderação educada que se esperava de um rei. Alegrar-me-ei e regozijar-me-ei em ti. Cantarei salmos ao teu nome, ó Deus Altíssimo. Os servos do palácio pararam para observar. Alguns sorriam, reconhecendo naquele momento algo raro. Um rei que não reivindicava crédito pela vitória, mas que a atribuía completamente a Deus. Porque os meus inimigos retrocederam, à tua vista caíram e pereceram. Davi lembrava-se do momento em que a maré havia virado. Não foi quando suas tropas avançaram, foi quando ele clamou a Deus. E então, como que por um sopro divino, os inimigos começaram a recuar, a tropeçar, a cair. Tu defendeste o meu direito e a minha causa. Sentaste-te sobre o trono como justo juiz. Ali estava o coração da questão. Não era apenas uma vitória militar. Era um veredicto judicial. Deus havia ouvido o caso, examinado as evidências e pronunciado sentença. E quando Deus julga, quando Ele toma seu lugar no trono da justiça, nenhuma força na terra pode resistir. Repreendeste as nações, exterminaste o ímpio, apagaste o seu nome para sempre. Davi pensou naqueles que haviam zombado de Israel, que haviam blasfemado contra o Deus de Abraão, que haviam ameaçado destruir o povo escolhido. Onde estavam agora? Suas cidades em ruínas, seus nomes esquecidos, sua arrogância silenciada para sempre. Os inimigos desfaleceram, arruinados para sempre. Destruíste as suas cidades, a memória deles pereceu. Mas então, no meio daquele cântico de vitória, Davi fez uma pausa, porque reconheceu algo crucial. Impérios caem, nações desaparecem, reinos são esquecidos. Porém o Senhor permanece eternamente. Preparou o seu trono para exercer o juízo. Que contraste! Cidades destruídas versus trono eterno. Nomes apagados versus nome que permanece. Memória que perece versus Deus que perdura. Davi caminhou até a janela e olhou para Jerusalém. Quantos impérios haviam existido antes? Quantos reis arrogantes haviam proclamado que seus reinos durariam para sempre? E onde estavam agora? Pó e ruínas. Mas o trono de Deus, esse permanecia, firme, inabalável, eterno. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com equidade. Não julgamento caprichoso, não veredictos baseados em subornos ou favoritismo, mas justiça verdadeira, equidade genuína, um julgamento que leva em conta cada detalhe, cada contexto, cada intenção. E então, Davi pensou naqueles que mais precisavam dessa justiça: os oprimidos, os fracos, os pobres, aqueles que não tinham voz nos tribunais humanos. E o Senhor será refúgio do oprimido, refúgio oportuno nas horas de angústia. Oportuno. Que palavra importante. Não um refúgio atrasado que chega quando já é tarde demais. Não um refúgio antecipado que deixa você confortável demais. Mas oportuno, exatamente quando você precisa. Davi lembrou-se de suas próprias experiências. Quando fugia de Saul, quando se escondia em cavernas, quando estava cercado por inimigos, sempre no momento certo, Deus havia sido seu refúgio. E em ti esperarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam.
Não era questão de se Deus interviria, mas quando aqueles que conhecem seu nome, seu caráter, sua natureza, sua fidelidade, esses podem esperar com confiança, porque Deus nunca, jamais, abandona aqueles que o buscam. Davi voltou-se para os servos e guardas que ainda o observavam. Cantai ao Senhor, que habita em Sião. Divulgai entre os povos as suas obras. Não era suficiente que Israel soubesse. O mundo inteiro precisava ouvir, porque as obras de Deus não são segredos a serem guardados, mas maravilhas a serem proclamadas. Porque, vingando o sangue dos seus servos, mostrou que se lembrou deles. Não se esqueceu do clamor dos pobres. Ali estava o coração de Deus revelado. Ele não esquece. Quando os pobres clamam, ele ouve. Quando sangue inocente é derramado, ele se lembra. Pode parecer que demora, pode parecer que ele está distante, mas chega o dia em que Deus vinga, quando Deus age, quando Deus faz justiça. Mas então, em meio àquela celebração de vitória, Davi lembrou-se de que a batalha não havia terminado completamente. Ainda havia inimigos, ainda havia ameaças, ainda havia perigo. Tem compaixão de mim, Senhor. Vê a aflição que sofro da parte dos meus inimigos. Arranca-me das portas da morte, do louvor à súplica, da celebração à necessidade contínua. Porque essa é a realidade da vida. Vitórias e batalhas, triunfos e provações, momentos de alegria e momentos de angústia, tudo entrelaçado. Para que publique todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e exulte com o teu auxílio. Davi sabia por que queria ser salvo, não apenas para sobreviver, não apenas para viver mais alguns anos, mas para louvar, para proclamar, para exultar publicamente no auxílio de Deus. E então, como que vendo profeticamente o futuro, Davi descreveu o destino daqueles que persistem em perseguir os justos. As gentes que me perseguiam caíram na fossa que cavaram. No mesmo laço que esconderam para me prenderem, ficou preso o seu pé. A lei da colheita mais uma vez. A cova que você cava é a cova em que você cai. A armadilha que você prepara é a armadilha que te prende. Deste modo o Senhor manifestou-se, fez justiça. Nas obras das suas próprias mãos ficou enredado o pecador. Deus não precisava criar punições elaboradas. A própria maldade carregava sua autodestruição. O pecador ficava enredado nas obras de suas próprias mãos. Com efeito, não estará para sempre esquecido o pobre, nem a confiança dos infelizes será para sempre frustrada. Que promessa! Os pobres não estão esquecidos. A confiança dos infelizes não será frustrada para sempre. Pode parecer que sim. Pode parecer que Deus não vê, não ouve, não se importa. Mas é apenas questão de tempo. E então, Davi fez um último apelo. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem malvado. Sejam julgadas as gentes em tua presença. Era um clamor por justiça final. Um apelo para que Deus se levantasse do seu trono não apenas para assistir, mas para agir, para julgar, para estabelecer sua justiça de forma definitiva. Ó Senhor, incute-lhes terror, para que as gentes saibam que são homens. E aqui estava a lição final que a humanidade precisava aprender. Somos homens, não deuses, não seres eternos, não senhores absolutos de nossos destinos. Apenas homens, limitados, mortais, dependentes. E quando reconhecemos isso, quando aceitamos nossa condição humana, quando nos curvamos diante daquele que é verdadeiramente eterno, então finalmente encontramos nosso lugar adequado no universo. Você está celebrando as vitórias que Deus lhe deu? Ou está assumindo todo o crédito para si mesmo? Você reconhece que o mesmo Deus que julga nações também é refúgio oportuno para os oprimidos? Que aquele que é poderoso o suficiente para derrubar impérios também é atencioso o suficiente para ouvir o clamor dos pobres? O Salmo 9 nos mostra um Deus de contrastes magníficos, poderoso em julgamento e compassivo em refúgio, capaz de destruir cidades e de ouvir sussurros de dor, eterno em seu trono e oportuno em seu auxílio, e nos lembra de uma verdade fundamental.
Não importa quão poderosos pareçam nossos inimigos, quão altos se ergam os opressores, quão invencíveis pareçam os ímpios, há um juiz eterno que prepara seu trono, que não esquece os pobres, que vinga o sangue dos seus servos. A questão não é se Deus fará justiça, é quando. E para aqueles que conhecem seu nome, que confiam em seu caráter, que buscam seu refúgio, a espera é possível, porque sabemos que Ele não nos desamparará. O Senhor será refúgio do oprimido, refúgio oportuno nas horas de angústia. E em ti esperarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, 9 e 10. Identifique uma área de sua vida onde você está esperando por justiça, por vindicação, por intervenção divina. Reconheça que o Deus que julga nações também vê sua situação específica. Lembre-se, Ele é refúgio oportuno, não atrasado, mas exatamente no momento certo. Escolha hoje fazer duas coisas que Davi fez: louvar pelas vitórias passadas, mesmo pequenas. Confiar para as batalhas presentes, mesmo grandes. O Senhor permanece eternamente. Seu trono está preparado. E Ele não desamparará você. Espere nele.